Oi, oi, meu querido e minha querida, como você está? Tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez na Rádio Vibe Mundial com o programa Odontologia da Nova Era, né? Esse é o programa que tem a intenção de trazer para vocês o conhecimento e o entendimento desta integração da odontologia com a medicina. Porque houve um tempo em que nós separávamos, né? Médico é médico, médico trata de uma parte, dentista trata de outra. Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que quando você faz um tratamento médico em algum setor, vai influenciar na boca, vai influenciar no todo. Quando você trata a boca, influencia na questão da saúde como um todo. Hoje nós vamos falar para vocês sobre as 7 funções da boca. Eu vou falar isso para vocês, que é muito importante, isso é um tópico que tem no nosso podcast, tem também no YouTube, você pode depois dar uma conferida lá, mas é um tópico que a gente vai falar aqui com vocês, ouvintes da Vibe Mundial, para você entender o quanto a boca é importante na sua saúde, né? Então tá, eu vou já de antemão passar aqui para vocês os telefones da Odontobalance para que você anote aí, e caso você tenha dúvida durante o programa, você pode ligar para a gente, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? Claro que você pode também nos escrever pelas mídias sociais, né? YouTube, Instagram, qualquer um desses caminhos, Facebook, Twitter, você pode falar conosco, LinkedIn, por exemplo, falar e entender um pouco mais, ou tirar dúvidas, fazer perguntas, tá? Estamos lá à sua disposição. Muito bem, então ficamos assim, ó. O WhatsApp da Odontobalance é o 94774-4220. Lembrando que se você estiver com um telefone que não é da região de São Paulo, você tem que colocar o número 11. Se estiver fora, em outro país, por exemplo, você tem que colocar o 5511 e aí você digita lá, 94774-4220. Os telefones fixos são 11 também, 3287-0433 e 3287-7010, tá? E aí você já vai falando conosco, pode obter informações, tirar dúvidas e tal. Vamos falando aqui. Bom, quando eu fui para a universidade, eu já conhecia uma figura icônica na minha vida, que era o Dr. Ernesto Furlan. E o Dr. Ernesto Furlan, ele já me explicava aspectos da saúde ligada à boca. Ele que me ensinou aquilo que nós chamávamos no passado de biocibernética bucal. Hoje, nós migramos para o nome, mudamos o nome, é um processo de evolução para simplificar, para acessar, dadas todas as diferenças e mecanismos novos que foram criados. Então, foi um passo à frente, um passo de evolução, e hoje nós chamamos de biorreprogramação bucal, que é, como o próprio nome diz, reprogramar a saúde, o corpo, a biologia através da boca. É isso que nós fazemos hoje, esse é o nosso trabalho. É por isso que eu gosto de usar o termo biorreprogramador, porque dentista é um termo que abraça tudo, mas a área que a gente atua é biorreprogramação bucal. Então, biorreprogramador bucal é um tema que cabe mais adequado nisso, é um tema que a gente está usando e desenvolvendo como sendo o adequado, tá? Então, vamos lá. Quando nós fomos, então, para a universidade e tal, e aí começava aquelas aulas falando assim, as funções da boca. A boca serve para quê, né? Então, a boca serve para falar, por exemplo. A fonética. Fonética é uma das funções da boca. De fato, a comunicação verbal seria impossível, eu não consigo imaginar uma outra maneira, mas seria impossível se não fosse a boca, né? Claro que você pode comunicar por gestos, etc., como tem nas libras, as línguas, assim, mas você não consegue fazer de outra forma, sem ser a boca, né? A articulação da língua, nos dentes, na boca, dar com a língua nos dentes, a fonética é uma função. A outra coisa que muito se fala na odontologia é que a boca é feita para mastigar, né? A boca é feita para mastigar. Então, ela tritura os alimentos, etc e tal. Então, algumas pessoas, quando eu pergunto, elas falam assim, né? Elas falam que
A boca também serve para deglutir. O deglutir é um processo, uma subdivisão da mastigação, da digestão que começa na boca, né? A boca serve para beijar. Bom, pode ter pessoas que vão passar a vida inteira sem dar um beijo. Pode acontecer, né? Então, tem funções que podem ser usadas, pode não. Mas as funções principais são essas. Então, mastigação, a gente aprende na faculdade. Nós aprendemos a parte da fonética, que é para falar, que é bastante tranquilo. E também a odontologia colocou como outra função, como principal e importante. A odontologia valoriza muito isso, que é a estética, né? Então, a pessoa sorri, mostra os dentes, e aí você tem uma aparência bonita. Claro que se você olha uma pessoa sem dentes, você não vai achar bonito. Salvo se for um bebezinho lindo, que tá ali sorrindo para você, banguelinha, e aí você fala, nossa, que coisa fofa, né? Agora, um adulto sem dente não é tão charmoso quanto a gente gostaria que fosse, né? Pode ser a pessoa mais bonita do mundo, se colocar ela sem os dentes, não vai ficar tão bonita assim. O dente é parte da estética e isso é inegável, né? Dentro da percepção social, é como a sociedade percebe o que é certo e o que é errado. Então, é isso que nós aprendemos na odontologia, como sendo as principais funções da boca. No entanto, como eu comecei a aprender com o Dr. Ernesto Furlan, ele foi me falando de outras funções. Ele falava que a boca influenciava na coluna. Ele falava que a boca influenciava na respiração. Ele falava que a boca influenciava na questão bioquímica digestiva. E que a boca também influenciava no nosso emocional. Aí eu falei, peraí, vamos aprofundar nesse tema aqui. E eu fui passo a passo procurando entender. Eu ia para as minhas aulas de anatomia, que nós pegávamos as peças anatômicas, né? E lá eu avaliava como é que era a posição da língua. E eu via que, de fato, a língua tinha uma intimidade com o sistema respiratório. E se a língua não tivesse posicionada direita, ela ia estreitar a passagem do ar. Eu falava, confere, essa boca, a boca interfere no sistema respiratório. Então tá aqui uma função muito importante. E logo eu comecei a perceber que, por exemplo, as funções mais importantes da nossa boca, elas exerciam esse papel funcional durante 24 horas por dia. Então, por exemplo, o seu sistema respiratório depende da sua boca nas 24 horas do seu dia, tá? Então, durante as 24 horas do seu dia, você pode ter um comprometimento da respiração porque a sua boca não se desenvolveu adequadamente. Tá, puxa, legal. Mas espera aí, deixa eu pensar um pouco. Então, mastigar não é a função mais importante. Bingo! Claro que não. Você mastiga, sendo generoso, 2 horas por dia, né? Então, você tá lá, café, almoço, janta, um lanchinho, uma beliscadinha. Na média, vai dar umas 2 horas por dia, assim, usando bastante. Então, quer dizer, na natureza não existe nada que seja feito para usar 2 horas por dia. Tudo tem uma função que acontece o tempo todo. Então, quer dizer, com isso a gente começou a perceber que as funções principais da boca não eram conhecidas do público, não eram conhecidas dos dentistas, né? O que nós queremos aqui com esse programa? Multiplicar o número de pessoas que conhecem as funções da boca. Porque mesmo nas universidades, ainda hoje, minha filha estuda odontologia, não se fala dessas outras funções, né? Não ainda se trabalha nessas outras funções, embora já tenha inúmeras comprovações científicas da relação que existe entre o sistema respiratório, o equilíbrio da coluna, o equilíbrio digestivo e também o emocional com a boca. Mas é o que eu falo, a ciência ela tem um jeito de caminhar um pouco mais lento, né? E às vezes, por interesses de uns e de outros, não chega ao conhecimento de todos. Bom, aí ele falou assim, olha, tem a ver com a parte bioquímica digestiva. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele teve problema de gastrite, queimação, refluxo durante 11 anos. Ele não podia comer nada que fosse ácido, que ele
parecia que estava um vulcão dentro dele. E aí eu coloquei um aparelho, estimulei as glândulas salivares e ele começou a ficar feliz porque parou tudo. Ele perguntou para mim se eu podia comer a feijoada com caipirinha. O Dr. Ernesto Furlan contando essa história. E aí o paciente falou, não, claro que você pode, você está bem. Aí ele comeu feijoada um dia, comeu durante 11 dias seguidos para compensar os 11 anos que ele vinha sofrendo com essa queimação e refluxo. Aí eu falei, pera aí um pouquinho, vamos entender isso. Voltava lá para anatomia, fazia estudos, pegava, a gente chama de mapa metabólico, né? Como é que processa, o que a saliva vai, qual a relação da saliva com o alimento, como é que ela vai chegar no estômago, que tipo de reação que ela tem, quais as substâncias da saliva, tem a mucina, tem enzimas que vão digerir carboidratos, então tem processos, a mucina serve como protetor gástrico, e aí nós fomos pesquisando, entendendo e vimos assim, opa, de fato tem relação. E eu fiz também tratamentos de pacientes que chegavam e falavam assim, doutor, eu tenho queimação, bruxismo, eu tenho úlcera. E aí você coloca um aparelho, estimula esse sistema bioquímico digestivo que está hoje, na minha opinião, muito interligado com a respiração, eles não se separam. E aí o paciente realmente deixava de ter essas queimações. E isso foi se repetindo em diversos casos ao longo da nossa carreira, que já é quase 30 anos, nós vemos essas melhoras e o paciente fica bem. Aí você fala, opa, então tudo bem. Pera um pouquinho. Se a boca estiver adequada, ela vai influenciar quanto tempo no nosso sistema de digestão? Ou o sistema bioquímico digestivo. Aí você pega outra informação e você vê que nós deglutimos 1000 vezes por dia, né? Mesmo quando estamos dormindo. Mesmo quando estamos dormindo, tem um pouco de produção de saliva. Então aí você vê que esse sistema também atua na nossa saúde 24 horas por dia. E aí você fala, que bacana, né? Tem mais um fator aqui. Aí você já pega e empurra para baixo lá a parte da mastigação, a parte da estética e da fonética, porque, por exemplo, eu estou falando bastante aqui para vocês agora, mas quando eu estou dormindo eu não falo com ninguém, salvo se eu falo dormindo. Às vezes falo um pouquinho, né? Algumas pessoas falam dormindo, mas a fala, você tem muitos momentos que você está concentrado, mandando uma mensagem no seu celular, respondendo um e-mail, você não está falando. Então não é uma função que usa 24 horas por dia. Então, aí você pega, empurra lá para baixo, que agora você tem outras duas mais importantes. E aí, por fim, aí você começa a pensar o seguinte, bom, o Dr. Fulano falou que a boca influencia na coluna. Esta foi a parte que mais demorou para eu entender, eu sou honesto para vocês. Eu fui entendendo com o passar do tempo e buscando a compreensão. E uma das coisas que me ajudou a entender que a boca tinha a ver com a coluna foi o fato das pessoas extraírem dentes do siso. Então veja, as pessoas extraíam dentes do siso e apareciam lá na Odontobalance falando o seguinte, doutor, eu extraí o dente do siso e depois, logo depois de um tempo, eu comecei a ter dor no pescoço. Principalmente as mulheres. E aí você falava assim, o que tem a ver o dente do siso com a coluna? Eu confesso para vocês que eu demorei anos para entender isso. E aí quando nós descobrimos, nós verificamos o seguinte, que o peso estrutural da nossa arcada, ela deve se contrapor à base do nosso crânio, né? Então, a base do nosso crânio, aqui é a parte de trás da cabeça, toda essa estrutura. Então, a parte de trás da cabeça deve ter um peso estrutural parecido com o peso estrutural da nossa boca. E como nós estamos observando ao longo dos anos que muitas pessoas estão apresentando falhas de crescimento da estrutura da arcada, a arcada não cresce e não se desenvolve para frente, não cresce e não se desenvolve em altura, não cresce e desenvolve em lateralidade. Então, não cresce para os lados, né? Então, diante disso, o que nós temos? Nós temos uma situação onde o peso estrutural da boca fica mais leve do que a parte posterior da cabeça. O que o corpo faz para compensar e ajustar? Joga, por exemplo, a cabeça para frente. Faz o que a gente chama de protusão de cabeça. Ok, se a cabeça vai para frente, a tendência é que os ombros acompanhem isso. Então, quando a cabeça vai para frente,
você desequilibra toda a coluna, que vai aumentar as curvaturas, vai comprimir as situações dos discos articulares, e aí você tem problemas da coluna causadas pela boca. Pode acontecer também quando a arcada se desloca para um lado ou para o outro, né? Pode acontecer. Você pode depois procurar. Nós fizemos um programa aqui mesmo na Vibe Mundial falando sobre síndrome da bola de boliche. E você pode ver, ali a gente explica de um outro ângulo, de uma outra forma, como que essa estrutura de alteração craniana interfere na boca, tá? Então, hoje estamos falando das funções aqui da boca. Então, nós percebemos que se a arcada desvia para um lado, a cabeça pende para o outro, mexe com o ombro, desestrutura a coluna como um todo. Por fim, interfere na maneira que você pisa no chão, né? Aí isso acaba já sendo prejudicado, porque você pode pisar mais forte com um pé do que com o outro. E aí, bagunça a sua vida. Aí, o que acontece? Alguns estudos, como o do professor Bernard Bricot e vários outros, eu estive com ele, demos uma aula junto, foi muito bacana esse processo. E ele explicava que, por exemplo, o problema estava ligado aos captores visuais, né? Se você tem visão alterada, interfere na coluna, na postura, audição, e a boca. E a boca também interfere nesse contexto 24 horas por dia. Aliás, se você é do tipo que acorda de manhã quebrado, dolorido, ou com dor no pé ou no joelho, dormiu sim, acordou com, tem que olhar sua boca. Por quê? Quando você dorme, você desliga o captor visual e o auditivo. Então, não tem mais a influência da sua visão e da audição no processo do seu equilíbrio. Agora, se você aperta dente, range dentes, etc., o que vai acontecer? Você pode ter esse processo onde você programou a sua estrutura esquelética errada, porque o dente está encaixando errado, tá? Então, veja, olha que legal que é isso, não é bacana? E aí, consequentemente, você vai ter problemas de postura, dores por causa da boca. Então, nós já completamos aqui 3 funções que acontecem 24 horas por dia e não são conhecidas da maioria dos profissionais e das pessoas. E é por esta razão que eu tô aqui. Eu espero que você conte isso para todo mundo, porque você sabe que contar isso não é fofoca, né? Fofoca é quando você fala mal dos outros. Quando você tá falando que o fulano fez uma coisa, o fulano fez outra, isso é fofoca. Agora, se você conta um fato, reproduz esse fato, você está fazendo um serviço enorme para a vida das pessoas. Você já pensou quantas pessoas você pode impactar, né? Quando você conta, e o primeiro que você vai passar bonito, né? Você sabia que a boca tem 7 funções? A pessoa, o quê? Como assim? E aí você começar a explicar, você vai ficar assim, ó, passar muito bonito lá. Então vamos lá. Quando você leva essas informações, você ajuda os outros, você ajuda a si mesmo, porque você amplia o seu conhecimento. Uma das melhores maneiras de se aprender é ensinar. Muito bem. E aí, por último, o emocional, né? O emocional, quando você pega lá o curso do DNA do Sorriso, aliás, manda um WhatsApp lá para Odontobalance, para você pegar o link do curso DNA do Sorriso, que faz a interpretação do emocional através dos dentes, e você vai ter acesso ao primeiro módulo do curso gratuitamente, tá? É só pedir lá para as meninas. Então, o WhatsApp, se você não anotou, é o 94774-4220. Põe o número 11 na frente se você não estiver com o seu DDD da cidade de São Paulo, tá? Para saber informações, você liga também no 3287-0433 e 3287-7010. Aliás, nesse momento aqui, como eu estou já falando para vocês, um monte de fichas já caíram para você já foi ligando com um monte de coisa, você já foi percebendo que a dor na coluna pode estar associada à boca, você já tentou 20 anos de tratamento com remédio, já fez fisioterapia, não deu certo, opa, peraí, deixa eu ver a boca, ou você está roncando, tem apneia, tem a ver com a falta de espaço da língua, e aí você já vai estar vendo que o sistema respiratório está envolvido, aí você já quer marcar consulta, então tá aqui os caminhos para você, ó. O WhatsApp, que é o 94774-4220. Agende, perdão, sua consulta de diagnóstico, né? Agende a sua consulta de diagnóstico para entender o que está acontecendo com você e investir na sua saúde, tá? Então, tanto no WhatsApp quanto no 3287-0433 ou
3287-7010. E se você não conseguiu pegar aqui pelo programa de rádio, vai nas mídias sociais. Você vai encontrar a gente com facilidade. Aliás, se você digitar assim, Odontobalance Rogério Pavan, o Google vai mostrar para você aonde nós estamos, o nosso telefone, o nosso contato, o endereço. Você pode pôr lá, clica ali, ele te leva, mostra qual o caminho para você chegar ao Odontobalance. Fácil, 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 tá? Então, é muito fácil hoje a gente fazer comunicação, certo? Então, vamos lá, falando da última função da boca, que é o sistema emocional, que está associado ao quê? O padrão de crescimento, se o queixo cresceu ou não cresceu, se a arcada se desenvolveu ou não. Então, isso está ali, de certa forma, é como se estivesse gravado na sua boca e no seu subconsciente está determinando a maneira que você age diante da vida. E influencia mesmo quando você está dormindo, né? Porque aquilo é um programa que está instalado no seu subconsciente. Então, aquilo também faz parte de você 24 horas por dia, tá certo? Então, veja, se nós vamos colocar, então, numa escala, quais são os mais importantes e os menos importantes, nós vamos colocar, em primeiro lugar, o sistema respiratório, tá? Então, a parte respiratória, porque é o primeiro ato que a gente faz. Puxa o ar, entra, e aí oxigena as células. Segundo, o bioquímico digestivo, porque também interfere em todas as células, todo o corpo. Terceiro, o esquelético e postural. Todos esses fazem parte 24 horas, né? Então, a gente pode aqui colocar também o emocional, porque determina as suas ações. E aí, agora, em quinto lugar, a gente vai colocar a mastigação, que você faz cerca de 2 horas por dia. E depois vamos colocar a fonética. Se você fala muito, você pode inverter a ordem aqui. Você fala mais do que mastiga. Então, você vai para quinto, a fonética, e mastigação vai para sexto. Por último, mas não menos importante, a estética. Porque também faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Mas imagina que você é um apresentador de televisão. A estética vai passar na frente da mastigação e vai passar na frente da fonética. Então, essa ordem pode variar um pouquinho. Mas veja, aquilo que eu aprendi na faculdade como sendo as funções da boca eram as de menor importância. E aquilo que são as funções de maior importância da boca ainda não é conhecida do público em geral, nem mesmo dos dentistas. Desafio você a ligar para quantos dentistas você puder e perguntar: doutor, eu sou pesquisador do jornal tal, eu quero saber quais as funções da boca. Você vai ver que a maioria vai te responder 3. E se responderem mais do que isso, é porque já ouviu a gente falando aqui na Vibe Mundial, tá certo? Gente, mais uma vez aqui, muito obrigado. Agende uma consulta de diagnóstico para investir na sua saúde, né? E vamos aqui seguir adiante. Obrigado mais uma vez pelo programa, obrigado pela sua audiência. Lembrando que a gente vai estar de volta na quinta-feira que vem, ao meio-dia. Grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.